Palestra hoje eu vou falar sobre média esponja. Já ouviram falar? Média esponja? O que é esponja? O que a esponja faz? Suga, né? Ela suga, boa noite. Ela suga, né? Tudo que vem pela frente. E o problema é que geralmente ela suga, ela vai passando e sugando o quê? Limpeza? Ela vai sugando só sujeira, né? Boa noite. Olha, Sandra. Não tá abrindo, não. Aí, quantas vezes alguém aqui já sentiu assim, nossa, cheguei no lugar e saí pior do que eu cheguei? Ou a gente chega e começa a abrir a boca, vai abrindo a boca e o corpo arrepia, né? Dependendo do lugar que a gente está. E não é qualquer lugar, não é só lugar ruim, não. Vou dar um exemplo. Shopping. Alguém passa mal em shopping? Já passou mal em shopping? Supermercado? Por quê? É energia de materialismo, né? Outro lugar que a gente costuma... É muito normal a gente sentir isso. Escola, hospital, né? A gente sai sugado. Mas tem alguns lugares que é de alegria que a gente sai mal também. Show, por exemplo, tá ali cheio de energias muito densas, né? Bar, restaurante. Então, por que a gente está sugando esse tipo de energia? Principalmente o médium que se chama médium esponja. Ele fica totalmente sugado, totalmente sem energia. Mas será que é por acaso? Aí tem um livro, depois eu vou falar sobre... desse livro que chama Mediunidade, do Vanderlei Oliveira. Muito interessante esse livro, e eu tirei esse capítulo de lá. Capítulo 14. Ele fala só sobre o médium esponja, que é a... Ai, fugiu o nome, eu acho. E eis que veio um leproso e o adorava, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus, pois, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. No mesmo instante, ficou purificado de sua lepra. E a gente espera que Deus venha e faça um milagre em nós. Faça um milagre em nós, né? Eu quero ser curado da minha doença. Mas será que essa doença veio por acaso? Cai no que a gente estava comentando agora. Será que ele veio por acaso? Será que eu fui castigado pela minha doença? Será que eu fui castigado pelo que está acontecendo comigo? Ah, mas eu quero que Deus venha e me cura. Qual curou? Um leproso, né? Não é bem assim. A responsabilidade sobre os nossos atos e sentimentos é o alicerce de qualquer realização espiritual. Eu sou responsável por tudo que eu penso, por tudo que eu sinto e por tudo que eu faço. Eu. Ser honesto a respeito do que se faz e do que se pensa e sente é essencial para manter o equilíbrio mental. E a consciência em paz, quem se acostuma a justificar as suas atitudes e reações emocionais, se distancia da ampliação da consciência e da construção de uma percepção real de si mesmo. Ah, eu estou sentindo isso porque sim, a gente sempre encontra uma justificativa. Sempre encontra. Eu fiz isso, mas foi por causa de outra coisa. E geralmente a gente culpa quem? O outro. A gente nunca coloca a responsabilidade na gente mesmo, né? Os chamados médiuns esponja, popularmente conhecido como aqueles que absorvem os campos energéticos tóxicos de ambientes e pessoas, acreditam que a sua missão é apenas puxar as más energias, mas ficam reféns de quadros de perturbação e, infelizmente, por uma imaturidade emocional, não reconhecem quais portas internas foram abertas para atrair essas energias. Olha, eu entrei no lugar e eu saí muito mal. Será que aquela energia que eu puxei foi à toa? Se a gente parar para analisar conscientemente,
aquela energia que eu puxei, ela já estava em mim. Semana passada eu falei sobre aquela vestimenta que a gente tem, lembram? Que é o nosso campo, a gente tem uma proteção do que vem de fora. É como se fosse, eu dei um exemplo bem lúdico, como se eu vestisse, se a gente tivesse em nós uma vestimenta de, como é que eu falei? De roupa de mergulho. Como se a gente tivesse uma roupa de mergulho. Por que o mergulhador veste aquela roupa de mergulho? Para não sentir frio na água, para não ter o contato com o que está acontecendo ali naquele local, não é? É como se o nosso corpo tivesse aquela vestimenta. Só que tudo que eu vou fazendo de errado vai abrindo pequenos buraquinhos. Tudo que eu vou sentindo de mal vai abrindo esses pequenos buraquinhos. Tudo que eu vou pensando de ruim vai abrindo pequenos buraquinhos. E é por esses buraquinhos que entram esse tipo de sensação. Olha, se a roupa de mergulho, se ela tiver buraquinhos, ela não vai me proteger do frio, ela não vai me proteger daquele ambiente, vai passar, não vai? É a mesma coisa com esse nosso campo vibratório, tá? Então, tudo o que acontece é por mim, não pelo outro nem pelo ambiente, tá? Nós chamamos esses irmãos de médiuns saneadores. São instrumentos mediúnicos muito sensíveis aos campos astrais e cuja missão é transmutar. O que é transmutar? Transformar o que é ruim em bom. É transmutar e não somente absorver os bolsões energéticos tóxicos. Esses médiuns só trabalham dessa forma porque têm uma estrutura emocional a ser reparada. Então, se isso está acontecendo comigo, eu tenho algo em mim que precisa ser reparado. Por quê? Eu preciso entrar no lugar e sair bem. E ser eu. Se eu entro em contato com uma energia negativa e fico mal, algo em mim está errado, não é no outro. Deu para entender? Às vezes o outro precisou da minha energia, sim. Porque nós, como médiuns, gente, médium não é só, todo mundo aqui é médium. Todos nós somos médiuns. Uns em maior grau, outros em menor grau. Mas todo mundo tem a mediunidade, tá? Então, se eu entrei em contato com alguém que precisou dessa minha energia boa, eu doei a energia, eu fiz o bem. Mas eu não posso captar essa energia do mal. É a verdadeira transmutação. Eu dei uma energia boa, ele ficou com energia boa, mas eu não posso absorver a energia negativa. Eu tenho que transmutar, eu tenho que transformar essa energia em boa. Tá? E esse é o objetivo educativo dessa mediunidade. É onde nós, todos médiuns, precisamos nos educar. Entender o que é meu e o que não é. Sabe quando a gente, de repente, bate aquela dor de cabeça e não estava sentindo nada? De repente, deu aquela dor de cabeça do nada. Nossa, minha cabeça está doendo. Será que isso é meu? Aí, o que a gente faz? Vai lá e toma um remedinho. Esse remedinho, ele vai resolver? Ele vai só mascarar. Ele mascarou. Porque aquela dor de cabeça é um sinal. Sinal de quê? Que eu preciso mudar alguma coisa. Eu preciso transmutar alguma coisa em mim ou do que veio de fora para mim. É fácil? Não é não. É uma aprendizagem, é um exercício diário que a gente tem que fazer. Fazerem um mergulho profundo na alma para identificar suas tomadas mentais. E qual é o tipo de comportamento e ou sentimento alheio se imanta nas suas auras e mentes. É assim que aprendem a fechar as portas, conhecendo, aceitando e educando suas condutas enfermiças. É um exercício diário, dificílimo de ser feito. Dificílimo. Gente, eu costumo falar, o que eu falo aqui, eu estou aprendendo, tá? O que eu estou falando é para eu aprender. E tudo que a gente fala, né? É uma constância, é um exercício constante, né? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Para o cumprimento dessa missão perante a vida, porque ser médium é missão de cada um, médios saneadores necessitam achar os caminhos para sair dessa condição de
pega tudo para os outros ficarem bem. Tanto que a gente escuta isso. Eu peguei tudo com a pessoa só para que ela ficou bem. Eu carreguei, eu saí mal e ela ficou bem. Já ouviram isso? Já passaram por isso? Tem gente que chega perto, nossa, mas você tem uma energia tão boa, e leva tudo essa energia toda boa. A pessoa sai bem e a gente fica um bagaço, né? E é o que a gente precisa entender e trabalhar na gente. Eu vou dar um exemplo. Aqui na casa. Beleza. O que nós temos aqui, que é o que eu falo todo dia. Fala pra mim, o que eu falo com vocês todo dia? A gente tem que sair melhor do que chegou. Tem que sair bem. O que a gente... Vocês acham que cada um aqui veio sozinho? Cada um trouxe no mínimo um caminhão junto. Estacionado ali, entrou junto esse caminhão. Ninguém está aqui sozinho. Certo? Então, esses amiguinhos que todos nós trouxemos, eles estão bem? Será que eles estão bem? Ou eles estão precisando mais do que a gente? Eles estão precisando mais do que a gente. E a nossa função foi trazer. Se eles estão precisando mais do que a gente, certo? Então aqui nós também temos uma equipe muito grande, trabalhando energeticamente, né, para melhorar. Então, se a gente trabalha, por exemplo, nas nossas sessões de desobsessão, nós trabalhamos com obsessores. Certo? Se eu carrego, porque a gente sente muito essa energia densa, essa energia pesada, energia de doença, tudo quanto é tipo de energia. A gente leva para fora? Não, a gente fica, essa energia fica aqui. E a gente, o que a gente faz? Transmuta no nosso trabalho essa energia densa. E é isso que a gente tem que fazer sempre. Não é só aqui. A gente tem que fazer lá fora. Aprender a fazer essa transmutação de energia lá fora. Fui clara? Ou não? Deu para entender? Então, se aqui é um local que eu consigo transmutar, mudar essa energia de negativa para positiva, então lá fora também eu tenho que aprender a fazer isso. Mas aqui é um centro. Aqui eu tenho um amparo. Sim, mas e quem falou que lá fora eu não tenho? Gente, nós temos o nosso mentor coladinho na gente o tempo todo, nosso anjo da guarda coladinho na gente o tempo todo. A gente lembra de chamar? A gente só lembra de reclamar. Estou passando mal. Isso está ruim. E aí, quanto mais eu reclamo, quanto mais eu dou a intensidade a esse pensamento, a esse sentimento, a isso que eu estou sentindo, mais eu estou intensificando esse tipo de energia. Mais ela está ficando presa em mim. E aí, consequentemente, a pessoa que fica muito nesse tipo de energia, o que vai acontecer? O que eu falei semana passada? A doença não vem de dentro para fora, a doença vem do espírito, vem a energia para o corpo. O corpo vai adoecer. Por quê? Porque eu estou alimentando esse tipo de energia. Deu para entender? A tarefa não é apenas limpar, sobretudo é se fazer um filtro da luz para o bem de todos onde for chamado. Os campos energéticos de pessoas e de ambientes são compostos por moléculas criadas pelas mentes humanas. Olha, tudo que eu penso vai virar algo. Tudo que eu sinto vai virar algo. Onde? Na matéria, no corpo. Tudo. Então, por que eu não penso positivo? Então, por que eu não sinto coisas boas? Porque eu estou alimentando. É muito mais fácil a gente ficar pensando e alimentando coisas negativas. Né? Quando eu converso com alguém, nossa, aqui a pessoa não bateu comigo, não dei certo com ela, antipática. Não é assim? Aborrecida, antipática. Aí eu começo só a ver defeitos. Só ver defeitos. E aí vai vendo defeito. A pessoa pode fazer tudo, pode trazer ouro para mim. Não, ela quer me comprar. E aí vai, só coisa negativa, 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 negativa. Eu não vejo coisas positivas. Eu só vou alimentando o negativo, porque é muito mais fácil. Só que eu não vejo que tudo que eu estou falando de negativo daquela pessoa, está onde? Em mim mesmo. Tem as leis universais, a gente não foge delas. Lei universal, a gente nunca foge dela. E tem uma lei universal que chama a lei do espelho. Já ouviram falar? Tudo que eu vejo no outro está
em mim. Tudo. Se eu estou falando mal do outro, esse mal que eu estou falando está em mim. Se eu vejo o bem do outro, consequentemente, eu estou vendo o bem que existe em mim. Então, a gente tem que começar a mudar o nosso olhar. Pode falar, Lili. Isso aí. Isso aí. Né? Uma coisa, depois eu vou falar. Só alteram a vida emocional dos médios por sintonia e frequência vibratória. A única forma de mudar é mudar a nossa frequência, é mudar pensamentos, é mudar sentimentos. Um médium que sinta medo constantemente, se ele sente medo, ele vai entrar na frequência da dor de quem sente dor, olha, vai atrair pânico, a fragilidade e a dor de quem se mantém na faixa. A pessoa muito medrosa, ela vai entrar naquela frequência e ela só vai atrair para perto dela pessoas da mesma vibração. Não existe aqueles... não é que não existe. Não é os opostos se atraem. A gente entra na frequência vibratória de pessoas da mesma frequência. A gente é como se fosse... Foi o que você falou, né, Dani? Naquela semana passada. A gente é um para-raio. É uma antena. A gente é uma antena parabólica. Aqui a maioria, muitos aqui conhecem, sabe aquela época nossa de radinho? Que tinha aquele radinho, e até, semelhante se atrai. Aquele radinho que a gente trocava a frequência, tinha até entrar a rádio certa. Quem é da minha idade aí, lembra disso? Né? Pois é. Aí o que acontece? Na hora que a gente encontrava aquela faixa que aparecia a rádio, né? É essa frequência. Então, a gente está na mesma frequência. Então, as pessoas com quem que são semelhantes a mim, é aquelas que eu vou gostar de ficar. Né? Uma coisa que eu ensino muito é se fazer um filtro de luz para o bem de todos onde for chamado. Toda vez que a gente sentir algo negativo, o que eu devo fazer? Ao invés de eu entrar naquela frequência negativa de reclamar, eu devo fazer o contrário. Eu tenho que fazer de dentro para fora. Porque não é uma energia que está vindo de fora para dentro? Não é isso que eu estou captando? Então, eu tenho que mudar essa frequência. Eu tenho que colocar algo de dentro para fora. Como? Toda a escuridão é o quê? Ausência de luz. Tudo que é negativo é ausência de algo positivo. Então, o que eu tenho que fazer? Mudar. É pulsar luz de dentro para fora. Se eu me cubro de luz, gente, é mental. É fácil, né? Não. Se eu me cubro de luz de dentro para fora, essa vibração muda. Ela muda. Sentir o seu coração pulsar uma luz. Pode ser luz rosa, que vem... esse chakra cardíaco, ele pulsa muito energia rosa. Sinta o coração emitir uma energia rosa e se cubra de rosa. Muda na hora. A frequência muda. Esse chakra aqui, que a gente tem o chakra frontal, né? Muitos chamam de terceiro olho. Imagina uma luz branca saindo de dentro para fora e pulsando luz. A cabeça para. A maioria das vezes não precisa nem tomar remédio, para de doer. Porque é luz que está vindo de dentro para fora. Então, essa vibração negativa que está vindo de fora para dentro, não entra. E, consequentemente, os pensamentos começam a ser mudados. Foi o que eu falei de novo semana passada. Vigiai os pensamentos. Vigiar pensamento não é fácil. Porque a gente só pensa coisa muito mais. A gente pensa muito mais coisa negativa e a gente anda muito mais no automático do que pensa coisa positiva e pensa no meu eu. Deu para entender? Querem falar alguma coisa? Está cansativo? Pode passar? Um médium aprisionado à tristeza vai agregar volumosos miasmas de depressão à sua aura. Alguém aqui que fica alimentando tristeza consegue ver alegria em alguém? Quando a gente está triste, pode estar o dia mais ensolarado do mundo. Pode estar aquele dia lindo e maravilhoso para os outros, porque para mim só é escuridão.
A gente não aguenta nem olhar, nem chegar no sol. A gente quer ficar num quarto escuro, se possível, com a cabeça coberta. É ou não é? Então, quando a gente está com tristeza, a gente só vai atrair depressão. Quanto mais eu alimentar minha tristeza, mais deprimida eu vou ficar. Um médium invasivo nos relacionamentos torna-se uma porta escancarada para carregar a sombra do outro. Deu para entender? Aquele que é muito invasivo, que não respeita o outro, ele vai carregar em si a sombra do outro. E isso é em qualquer relacionamento, de trabalho, relacionamento em casa, de marido e mulher, de pai para filho, seja qualquer, de amizade, qualquer tipo de relacionamento. Um médium que se entrega à fofoca, quem aqui não gosta de uma fofoca? Já pararam para pensar o tanto que a gente fala mal dos outros? Aí tá todo mundo rindo. Não fala, né? Então, a fofoca é um campo vibratório denso, super denso. E muitas vezes a gente não sabe porque está passando por certas coisas por causa da fofoca. Sabia que toda vez, eu vou falar isso semana que vem, toda vez que eu falo mal de alguém, eu me ligo a ela num cordão e ela fica ligada a mim? Dependendo da intensidade que eu falo mal daquela pessoa, eu estou atraindo o karma dela para mim? Sabiam disso? Ninguém para pensar nisso na hora que está falando mal de alguém, né? A fofoca é seríssima. É um campo vibratório denso, muito denso, que a gente atrai para a gente. Então a gente acha bonito, né? Falar mal do outro. Ah, bom. E por que eu estou falando mal do outro? Por que a gente fala mal do outro? Pode falar, Lili? Não. Sabe por que a gente fala mal do outro? Porque eu me julgo melhor que ele. É o ego. Toda vez que eu falo mal de alguém, eu estou me colocando melhor que ele. E aí, o que eu falei semana passada? A gente fala assim, eu sou cristão mesmo? Será que sou cristão mesmo? Jesus falaria mal de alguém? Ele nunca julgou ninguém. E aí eu sou cristão. Ser cristão é fazer o que Jesus faria. Não é isso? Será que eu estou mesmo fazendo o que Jesus faria? Né? Então, um médium que se entrega à fofoca será um consumidor da insatisfação e da revolta de quem o rodeia. É o atrair aquela vibração do outro para mim. Muitas vezes, que eu vou explicar, eu estou ligando um cordão a essa pessoa e atraindo o karma dela para mim. Atraindo a energia dela para mim. A proteção psíquica e espiritual depende de uma atitude de autorresponsabilidade, sobretudo o que se passa na vida interior dos médiuns. Autorresponsabilidade, sobretudo o que se passa na vida interior dos médiuns. É o autoconhecimento. Eu preciso vigiar os meus pensamentos. Às vezes eu nem sei quem eu sou. Eu estou falando mal do outro, mas eu estou falando internamente, eu sou muito pior que o outro que eu estou falando. Autorresponsabilidade é saber que tudo aquilo que eu faço será retribuído a mim. Tudo. Tanto positivo quanto negativo. Aí a gente ouve assim, mas eu sou uma pessoa boa. Vou falar igual o Tony. Mesmo? O que você faz de bem para os outros? Mas eu não faço mal para ninguém. Não faço mal para ninguém. Mas o que você faz de bem para o próximo? O ser bom não é não fazer o mal. É praticar o bem. É conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. É a tríade. Conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. A gente não tem tempo mais de ficar de braço cruzado e não fazer nada. A gente precisa fazer o bem ao próximo. E qual é o bem que eu estou fazendo ao próximo? Né? Isso não significa que nunca mais absorverão a toxicidade. Significa que terão maior visão de si próprios e de como transmutar o que não lhes pertence. Significa também que saberão o seu papel cristão
Olha, cristão, o que Jesus fez, e transformador onde forem chamados. Lembrem-se, a função não é absorver, a função é transmutar. Todo médium tem uma função. A função do médium que atrai esse tipo de energia, que eu acho que é a maioria de todos nós, uns em maior grau, outros em menor grau, a função nossa é transmutar, é chegar num lugar ou perto de uma pessoa pesada, carregada e deixá-la bem. Mas a gente também tem que sair bem. Aí, eis a questão. Né? Serem cooperadores na limpeza do mundo e das pessoas. Nós somos verdadeiros faxineiros. Somos mesmo. Não é faxineiros, é lixeiro. Tá? A gente sai limpando tudo. É limpar mesmo essas energias densas. Um saneador do bem, realizando asseio e purificação no caminho. Jesus, pois, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. No mesmo instante, ficou purificado da sua lepra. Os saneadores aprendem a identificar com a própria experiência. Quando a gente começa a entender, é desse livro aí, ó, Mediunidade, do Vanderlei Oliveira, pelo espírito de Hermance Dufour, tá? É perfeito esse livro, fácil de leitura, linguagem super simples. Então, qual é a nossa experiência? Onde há sujeira vibratória, a gente aprende a identificar com a própria experiência. Onde há sujeira vibratória, quem está pronto para ficar livre dela? Para qual local pode ser removido o peso etérico que ali se concentra? Qual contexto da vida é chamado a servir e a ser útil, projetando luz onde há sombras? Os saneadores são cooperadores na construção de um planeta mais limpo e purificado para o bem de todos e para o destino feliz da humanidade. Quando a gente aprende a ter o autoconhecimento, a entender a própria vibração, a gente passa a ser chato. O que acontece? Amigos, sabe os amigos? Às vezes se afastam. Ah, você tá chata. Essa sua vibe agora não tá legal. Tem lugares que a gente deixa de não querer ir mais. Tem lugares que não nos cabem mais. Ah, mas é porque eu me sinto melhor? Não, não é sentir melhor. É sentir que a vibração elevou um pouquinho. Sabe aquelas reuniões de família onde se mete a língua do povo, todo mundo? Não é assim? Às vezes vai acontecer de ter umas reuniões assim, a gente fala assim, eu não quero ir. Não é porque eu não gosto das pessoas que ali estão, é por causa do tipo de vibração. Ninguém muda ninguém. Eu não consigo mudar ninguém. Como que eu consigo fazer com que alguém mude? É com o meu exemplo. A gente tem um grande problema, eu e o Alessandro. Ele é músico, né? Então, tem lugares que ele vai, a gente passa uma semana, e a gente tem que ir por causa que é do trabalho, a gente passa uma semana para recuperar aquela energia. Porque show, bar, não é energia boa. Quem vai em show? Bebe. Geralmente tem cigarro? Tem. Geralmente tem droga? Tem. Quem está usando essas coisas está sozinho? Não. Está cheio ali de espíritos querendo sugar. E vocês acham que a gente consegue entrar num chiqueiro e sair limpo? Não consegue. Então tem lugares que a gente não consegue mais. Deu para entender? Eu consigo entrar no meio que está... Vamos voltar aí na fofoca. Que está cheio de gente falando mal. Será que ali só elas estão falando mal? Está cheio de espíritos ali, obsessores, querendo que essa vibração aumenta. Para causar briga, para causar discórdia. E aí vai aumentando aquilo ali. Será que eu consigo entrar e sair limpo disso? Não consegue. Deu para entender? Então, quando a gente passa a ter o autoconhecimento, muitas vezes a gente passa a ser chato. Passa a ser o aborrecido. Por quê? Porque a vibração muda. A vibração de quem está nesse tipo de atitude está aqui. E quando a gente para, a gente dá uma levantadinha. É pouquinho, tá? A que eu estou colocando é muito, mas é bem pouquinho. Eu sou melhor? Não.
Ninguém é melhor do que ninguém. É só a sintonia que mudou. Deu para entender? Gente, tá chato, que vocês estão tudo caladinho. Ninguém quer falar nada, não? Ah, vocês estão concordando, vocês estão discordando? Tá entendendo? Até agora. Exemplos de tipo de energia. Banco. Toda vez que a gente entra no banco, o que que tem ali de pesado? Energia de medo. Por que medo? Medo de ser roubado. É uma energia super densa de medo. Quem é um médium esponja mais apurado, entra ali de cara e já sente esse tipo de energia. Energia de hospital. Quem está ali vai sentir o quê? Essa energia densa. Que são os miasmas até, que a gente costuma até atrair energia de doença e de morte. Porque quem está ali está procurando saúde, mas geralmente está doente. Então está com a energia de doença e medo de morte. Medo também. Fofoca. Fofoca é a maior macumba contra si mesmo. Acabei de explicar. Eu costumo muito falar, a gente ouve assim, quem é espírito não gosta disso não. Tem feitiço, macumba, né? Qual é a maior macumba que a gente tem? A língua. É a maior macumba. Toda vez que eu falo mal de alguém, somos energia, certo? Alguém discorda disso? Nós somos energia, né? Toda vez que eu falo mal de alguém, vocês acham que vai ficar só por aqui? Eu falei mal do ciclano, a energia vai imediatamente para essa pessoa. Vai imediatamente para essa pessoa. Se essa pessoa estiver numa baixa vibração, tiver com algum problema, ela vai ser atacada sim. Ela vai ser afetada sim. E aí tem um grande problema. Tudo que eu faço me retorna. Se eu falei mal para ela e pegou, o que vai acontecer? A lei do retorno. Tudo que vai, volta. Tudo. É tudo. Pensamentos. Ah, mas eu não falei não, só pensei. Pensamento é energia. Se eu pensei mal de alguém e essa pessoa, eu conectei com ela sim, ela pode estar do outro lado do mundo. Pensamento não tem distância, energia não tem distância. Se eu pensei mal, chegou nela, automaticamente vai voltar. O povo antigo fala muito, né? A orelha direita, tem muitas orelha direita queimou, falou bem, a orelha esquerda falou, porque alguém falou mal, né? Mas é isso mesmo, a gente sente quando alguém fica queimando, né? Mas é sentido. Então, tudo que faço não existe, como é que eu falo? Tudo é consequência, tudo vira consequência, tudo. Pensamentos, atos e ações. Tudo, sentimentos, tudo é consequência. A fofoca, Por isso que a fofoca é a maior macumba que existe contra si mesmo. Estou falando mal, minha vida está tão ruim, minha vida está travada, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Você fala mal de alguém? Você deseja mal a alguém? Deu para entender? Tudo vai, tudo volta. Mas a pessoa não escutou, não interessa. O dobro. Tem um outro problema. Se a pessoa estiver bem, não pega nela. Aquilo volta imediato. Porque se a pessoa estiver numa vibração de luz, foi o que eu falei aqui, se ela estiver em volta de luz, não vai pegar. Vai voltar imediatamente para mim. Né? Oi, Lili. A gente tem que saber que tudo tem consequência, né? Tristeza, raiva, se eu sinto tristeza por alguma coisa, se eu sinto raiva de alguém, vai voltar para mim. As entidades não nos livram de tudo. A gente fala assim, eu ouvi muito falar assim, mas meu santo é forte. Será? Será? Pensa, gente, pensa. É só a gente parar para refletir um pouquinho. Eu só conecto com a luz se eu estiver na luz.
Eu não conecto com a luz se eu estiver na escuridão. O que eu falei lá no início? Escuridão é ausência de luz. As pessoas, os espíritos sofredores que estão no umbral, por que eles estão lá? Porque Deus abandonou? Não. Por que eles estão lá? Porque constantemente é feito um resgate. Constantemente, ninguém é desamparado. Mas será que essas pessoas enxergam... Vocês já assistiram o Nosso Lar? Todo mundo já assistiu? Como que eles conseguem sair do umbral? Somente quando há arrependimento profundo. O tempo todo é passada a equipe de resgate. Eles conseguem enxergar? Não conseguem. Só conseguem enxergar quando o arrependimento vem de dentro do coração. Quando o arrependimento é sincero. Só assim ele consegue ser resgatado. Então será que os espíritos de luz, os nossos anjos de guarda, vão nos proteger se eu estou sentindo algo negativo contra alguém, se eu estou desejando mal para alguém, se eu estou pensando mal de alguém, se eu estou falando mal de alguém? Ele vai falar assim: minha filha, eu estou aqui te esperando. Me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar. Eu não consigo te ajudar. Deu para entender? Eles não nos abandonam, mas a gente precisa fazer isso aqui. Eu estou com você. Não aceita. É aquela também, aquela máxima também. Tem a porta estreita e a porta larga. A gente sempre quer passar pela porta larga. Que a porta estreita, ela não é só estreita, ela é pequenininha. A gente tem que espremer e passar. É difícil andar pela porta estreita. É difícil segurar essa língua. É difícil vigiar pensamento. Porque é muito mais fácil conectar com o mal. E a gente está muito mais conectado com o mal do que com o bem. A gente está muito mais conectado com a escuridão do que a luz. Aí tem aquela pergunta: com quem tu andas? Diga-me o que tu pensas e o que tu sentes. Deu para entender? E aí, cai naquilo de novo que a gente falou. Tô doente, mas Deus foi tão injusto comigo. Por que eu estou passando por isso? Não é assim? E culpa Deus e o mundo, menos a si mesmo. Aí vem o egoísmo, o orgulho, aí vai crescendo as complicações, né? É preciso autoconhecimento, aprender a autorresponsabilidade, a autodefesa, se manter na luz, mudar os pensamentos e sentimentos, conduta ética, sempre ser ético, sempre ser certo. Às vezes, o evangelho foi o que o evangelho falou aqui hoje. Eu faço bem para alguém, mas eu quero um retorno. Isso é ético? Não. Por que Jesus veio? Por que Jesus nasceu? Ele é de uma vibração... Eu falei isso também já. Nós estamos na terceira dimensão. Nós somos seres de terceira dimensão encarnados. Quando a gente desencarna, a gente fica na quarta dimensão, certo? Sabe de que dimensão que Jesus é? 22ª. Por que ele saiu lá da 22ª, desceu a vibração dele, até chegar na terceira que ele reencarnou? Por que ele veio? Por que ele veio? Ah, não. O que Jesus veio fazer aqui? Ensinar. Ele veio unicamente para ensinar. Ele encarnou para falar assim: olha, vocês são capazes de chegar aonde eu estou, porque a meta é essa. Não sei quantas mil encarnações a gente vai gastar para chegar até lá, mas a meta é essa. Mas ele veio para ensinar. E o que ele fez o tempo todo? Ele veio para servir. E a gente também veio, nós não somos cristãos? Quem é que está aqui para servir? A gente quer ser servido. Não, eu quero cruzar os bracinhos e falar assim: venha e aconteça. Caia do céu. Né? A gente veio para servir.
servir. E a gente só quer ser servido. Né? Nossa defesa psíquica é a nossa defesa energética. Tudo está aqui, gente. Está tudo aqui. Tudo aqui. Com a mente a gente faz tudo. Tudo. Com a mente eu controlo, só que eu tenho que controlar a mente. Eu não posso deixar minha mente me controlar. Né? Eu tenho que controlar tudo que eu penso, tudo que eu sinto. É controlar. Uma boa defesa é a oração de proteção. Pai nosso que estás no céu, acabou. Esse tipo de oração não resolve nada. Ficar lá rezando, não tem nada contra, tá? Rezando. Rosário. Não sei nem quantos textos tem um rosário, né? Vai rezando, rezei, fiz a oração. Será? A oração mais poderosa que tem é o Pai Nosso. O Pai Nosso, eu vou até aproveitar, vou lhe ensinar aqui. O Pai Nosso nos limpa, sabia? Mas ele tem que ser rezado pensando e sentindo. Posso rezar aqui? Mostrando? Nós temos os chakras. Todo mundo já ouviu falar em chakra. Chakra é onde a gente puxa as energias. Se algum chakra estiver embaralhado, bagunçado, a gente vai puxar a energia negativa e a gente vai adoecer, ou se ele estiver parado, até a gente adoece também. Beleza. Então, a oração do Pai Nosso, ela tem o poder de nos limpar. Então, vamos lá. Pai Nosso que estais no céu, ele está limpando o chakra coronário. Santificado seja o seu nome. Ele está limpando o chakra frontal. Venha a nós o teu reino, limpando o chakra laríngeo. Só que eu vou parando, eu perco. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Olha, seja feita a vossa vontade. Eu estou sentindo isso. Só que eu tenho que sentir. Continua para mim. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele limpa esse chakra gástrico. Não é o pão de comida, não. É o alimento da alma. Tá? Continua para mim. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ele limpa o chakra básico. Ele limpa aqui. Não, esse aqui é o esplênico. Não, agora eu vou para o básico. Tá vendo como que é automático? Que a gente... Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Nós temos um chakra que ele pega no ossinho da coluna aqui e nos liga à terra. Ele liga a gente à terra. Então ele limpa esse chakra aqui e livrai-nos de todo mal. São as nossas tentações, a nossa parte de tentação está aqui. Não é só questão com relação sexual, não. A energia de tentação, ela vem toda para aqui. A energia de desejos, ela está toda aqui. Então, o Pai Nosso rezado, sentido, ele limpa os chakras. Só que a gente reza, Pai Nosso, não sabe nem o que falou. Começa no Pai Nosso, termina na Ave Maria. Né? Quem nunca passou por isso? Então, é a oração sentida. Aí sim, a gente tem a proteção. A melhor oração é aquela que vem, é a gente conversar com Deus. É a gente pedir, não é só pedir, agradecer. A gente tem mais que agradecer do que pedir. Porque se algo de mal me acontece, tem um motivo. Nenhum mal me acontece, e depois, mais para frente eu vou falar sobre isso. As emoções negativas, elas nos servem de aprendizagem. Olha, então quer dizer que eu tenho sentimentos negativos. Então quer dizer que eu não posso ficar triste? Posso, lógico que posso. Mas é eu saber por que eu estou triste e quanto tempo eu vou ficar triste. Porque a tristeza prolongada, a tristeza alimentada vai virar depressão. A depressão alimentada, a depressão que vai continuando, vai virar vazio existencial. O vazio existencial alimentado, ele vai para o suicídio. Mata. E tudo começou onde? Na tristeza que eu não soube identificar e tratar.
né? E às vezes essa tristeza nem era minha. Essa tristeza era de alguém que estava perto de mim, que eu atraí, e eu fui alimentando essa tristeza. Às vezes nem minha ela não era. Leva à morte. É onde a gente trata muito a depressão. Todo mundo que tem depressão está com obsessor. Porque eles alimentam daquilo ali. Né? Uma boa defesa é a oração de proteção. Mudar os pensamentos, pedir ajuda a mentores, trabalhar mediunicamente. Trabalhar mediunicamente. Eu só trabalho mediunicamente no centro espírita? Não. Existe médium na igreja evangélica, existe médium na igreja católica, existe médium em qualquer religião. Qualquer religião, porque todos nós somos médiuns. Todos nós somos médiuns. Então existe médium em todos os lugares. Né? E como que eu trabalho mediunicamente? É religando, é religião mesmo. Não é ser católico ou ser evangélico e só ir lá e pronto. Eu vou lá para reparar a roupa dos outros. Eu vou lá só para falar que eu fui. Cumprir um compromisso de final de semana. Isso. Isso. Resolveu? Nada. Né? Cuidado com os lugares que frequenta. Ah, gente, eu tenho um exemplo para dar. Cuidado com os lugares que frequenta. Nós somos vibração. Tudo que eu sinto prevalece, certo? Xingar palavrão dentro de casa, briga dentro de casa. Sabe o que vocês estão... vocês não vão falar, colocar eu também. Sabe o que a gente coloca dentro de casa? Miasmas. Sabe aquelas larvas gosmentas horrorosas? A parede, quem é médium vidente, consegue enxergar. A parede fica lotada. Por causa de palavrões e brigas dentro de casa. Por causa de desejar mal para os outros. Eu estou colocando essa energia na minha casa. Tá? Estou colocando essa energia em volta de mim. Vou contar um caso do Vanderlei, que é o autor desse livro. Ele contou, e isso nós passamos também, depois eu conto. Ele viaja muito fazendo palestras. Ele deu esse exemplo. Aí o que aconteceu? Ele foi para o Recife, ele é de Belo Horizonte, foi para o Recife e chegou lá, foi dormir. Só que ele costuma chegar no hotel entra várias pessoas, né? É que ele entra e sai de pessoas. Aí o que ele faz? Ele chega nos lugares, ele limpa o ambiente primeiro. Que a gente tem com luz mesmo, emitindo luz, pedindo proteção para aquele lugar, chamando os... Então ele sempre limpava. Só que esse dia ele chegou muito cansado. Ele não limpou. Ele bateu na cama. Ele falou que deitou e começou a sentir sentimento de suicídio, pensamentos suicidas. E falou assim, gente, mas eu não estava bem, por que esses pensamentos estão vindo? E ele é muito esclarecido, né, no assunto. O que ele fez? A Maria Modesto, que é a mentora dele, apareceu para ele. Falou com ele assim, olha onde você está deitado. Levanta, olha onde você está deitado. Imediatamente ele viu o hóspede que estava antes dele, estava pensando em suicidar. Então a energia estava na cama. A energia estava ali. Levanta imediatamente. Ele falou que levantou, pediu uma nova roupa de cama. Aí ele parou, foi fazer a limpeza do ambiente para ele poder deitar e dormir. É muito sério. E isso nós passamos em São Paulo. Uma vez que a gente foi, para tratamento até. Nós ficamos no hotel. Aí, né, chega lá no sábado, a Isadora, ela é média esponja, grau elevado. Passou pelo tratamento no sábado, fez até uma cirurgia, beleza. Fomos pro hotel. A menina estava ótima. Levanta a Isadora no outro dia, um mulambo, um bagaço. Aí nós voltamos para o centro, que a gente estava em treinamento, aí nós voltamos para o centro. Chegou lá, ela olhou para ela e falou assim, filha, você não rezou antes de dormir, não? Isso aí você puxou da cama que você deitou. Então, olha, como que é sério, onde a gente anda, cuidado com os lugares que frequenta. Hotéis, hospital. Ah, então quer dizer que eu trabalho no hospital? Se proteja. Escola. Ah, quer dizer que eu não posso ir mais para a escola? Se proteja.
tá? Toda vez que falamos de alguém, atraímos energia dessa pessoa para nós. Cuidado com as redes sociais, não é só físico. Celular está acabando com a gente, tá? Celular está acabando com, principalmente crianças, adolescentes, né? Está acabando. O médio esponja é, além de atrator de energia, também doador de energia. Então, se eu atraio, eu sou capaz de doar, tá? Quando pegamos energias negativas, precisamos fazer uma autoavaliação de o que preciso aprender com essa energia. É o caso da tristeza. Por que eu estou ficando triste? Essa energia é minha. Por que eu estou com raiva? A gente pode passar raiva? Pode. Mas não alimentar essa raiva. Por que eu estou ficando com raiva? O que eu vou fazer com essa energia de raiva? Eu vou transmutar essa energia. Porque essas energias negativas nos fazem também crescer. É uma autoaprendizagem. Acabou. Alguma pergunta? Não? Dá para pensar?